Salve o todo, você está no Fracta, o seu portal educacional sobre espiritualidade, com ênfase em ufologia, kardecismo, xamanismo, geometria sagrada, hermetismo, umbanda, apometria, teosofia, reiki e outras questões, doutrinas e filosofias espiritualistas que a gente usa como ponto de partida para explicar o que Multan e sua egrégora, sua equipe, sua egrégora, vem relatar a nós, leitores, canalizadores e à humanidade o que eles querem, precisam relatar, Então, já tocando no assunto, hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos que falam deste livro. Hoje entraremos no capítulo 3, deste livro Multan, um cacique das estrelas. Se você quer adquirir esse livro, estiver vendo o vídeo pelo Instagram, é só acessar o link da bio. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Face, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo, Pedidos de praxe, compartilhe, siga, comente, curta. Então, esse capítulo 3 deste livro chama-se Os Conflitos. Por que os conflitos? A gente viu no capítulo passado, no vídeo passado, para quem está lendo o livro, no capítulo passado, como que é o nosso sistema planetário de origem, como que o sistema foi constituído, como que era a vida nesse sistema planetário de origem, Isso foi uma introdução necessária para a gente falar hoje dos conflitos, os conflitos que aconteceram no nosso sistema planetário de origem há milhares de anos nossos, tempo linear nosso da Terra, que gerou o nosso exílio do nosso sistema planetário de origem para cá. Lembrando que nós, milhares, centenas de milhares de almas, fomos exilados de lá para cá. Já a egrégora Multan e a equipe, inclusive superiores ao próprio Multan, conforme ele relata, eles vieram para cá para contribuir com Gaia, que é o logos planetário do planeta Terra, com a estabilidade magnética, geológica e espiritual, climática do planeta, e também para tutelar nós que viemos exilados. Então vamos lembrar rapidamente como é que era esse nosso sistema planetário de origem? Então vamos. Há bilhões de anos atrás, esse nosso sistema planetário de origem tinha outra constituição, outra formação. Ele tinha duas estrelas no centro, claro, que orbitavam entre si, e vários planetas em volta. E a gente viu que há bilhões de anos atrás, houve um conflito entre dois planetas com a aniquilação de um deles. Segundo a obra nos relata, era difícil, era mais complicado para as duas estrelas no centro, ou seja, o conclave, o conselho de logos solares, que são espíritos, seres de alta envergadura, infinitesimamente mais desenvolvidos que a gente, fazer o controle, a manutenção e controlar as almas reencarnantes que viviam nos planetas de órbita mais periférica nesse sistema. Um planeta começou a brigar com o outro, entrar em conflito com o outro. Um desses planetas era mais desenvolvido e o outro menos desenvolvido. Chegou uma hora que esse menos desenvolvido desenvolveu ferramentas tecnológicas de destruição planetária, e o mais desenvolvido, com a desculpa de se defender, acabou aniquilando o menos desenvolvido, E aí esse conselho solar resolveu mudar a disposição, a configuração desse sistema planetário. Então houve uma tempestade solar em uma das estrelas,
uma das estrelas se afastou, virou um planeta, se esfriou, virou um planeta gasoso, né, chamado Ametista, e as órbitas foram mais longas e criou-se também os planetas com a destruição que houve nessa reorganização planetária, né, porque foi um caos, não é tão simples igual a gente está falando aqui, né? Foi um período de caos, de reorganização planetária. Criou-se os planetas Ônix e Cornalina, que são planetas metálicos, que passaram a ser tutores de Ágata e Jaspe, né? E aí a nova configuração, a nova formação do sistema planetário ficou dessa forma, né? Então, somente é possível reencarnar, né? Somente se abriga almas reencarnantes nos planetas Ágata e Jaspe, certo? E aí essa nova configuração foi elaborada justamente para isso, porque a partir daí a gente tem Ametista mais na periferia do sistema planetário, controlando, monitorando essas almas reencarnantes em Jaspe e Ágata, o Sol no centro, né? Ônix monitorando de perto Ágata e Cornalina monitorando de perto Jaspe, né? Tamanha é a necessidade e o perigo de se monitorar, de se controlar, de se vigiar, de se orientar almas reencarnantes neste período que ela ganha a razão e o livre-arbítrio para o exercício da própria vontade e das próprias intenções, né? Então, é isso, né? A revisão bem rápida é isso. A gente convida todo mundo para ler o capítulo passado, o capítulo 2, e ver o vídeo passado para entender melhor. E a partir daí a gente vai falar do capítulo 3, os conflitos. Como foram os conflitos que ocorreram entre a população de Jaspe e Ágata, que levou a gente, milhares, centenas de milhares de almas, a serem exilados para cá, para o planeta Terra. Então, logo após a reorganização planetária ocorrida, com a nova configuração, a nova formação desse sistema planetário, dessa forma que a gente falou, o que aconteceu? As almas reencarnantes, que são almas que precisam reencarnar para estabilizar a sua existência, né? Eles precisam de se manifestar no campo físico, né? Na dimensão física. Eles foram distribuídos da seguinte forma, tá? Em Ágata, no planeta Ágata, foram colocados as almas reencarnantes que não participaram dos conflitos. São chamados também os pacíficos, né? Os não pacíficos, ou seja, as almas reencarnantes que participaram dos conflitos, seja como guerreiros, seja como mentalizadores, planejadores, ou só com intenções de ódio, ira e de violência contra o próximo, eles foram divididos em dois grupos. Um dos grupos foi colocado em Jaspe e o outro grupo foi exilado desse sistema planetário para outro, mas ainda não é o nosso caso de exílio, tá? Então, a gente ficou com uma parte da humanidade reencarnante em Ágata, uma parte mais evoluída, né? Porém nem tanto, um pouco mais evoluída do que as almas reencarnantes que foram alocadas em Jaspe, certo? E eles iniciaram a sua trajetória, logo depois da reorganização planetária, eles iniciaram a sua trajetória como planetas de provas e expiações.
Então aqui a gente tem que parar um pouquinho para falar da classificação evolutiva dos planetas, dos mundos. E a gente vai usar a classificação de Allan Kardec, a classificação kardecista. Por quê? Porque é uma classificação que a gente entende mais didática, metodologicamente mais didática. É a única classificação? Não. É a primeira? É a que inovou? Não. Já havia doutrinas e filosofias espiritualistas que falavam das várias moradas na casa de meu pai, né? E da classificação evolutiva dos mundos. Mas a gente vai adotar a kardecista porque a gente entende que ela foi feita de forma mais pedagógica, mais didática, tá? Mais metodológica. Então, sobre classificação dos mundos, a gente vai partir, já falamos, né, da classificação kardecista e acrescentar algumas informações da egrégora. Então, a gente tem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos felizes e mundos celestes, nessa classificação. Os mundos primitivos são para as primeiras encarnações. Impera o instinto, né, as paixões, o instinto como forma de sobrevivência. São mundos destinados, segundo a egrégora, para não só, mas também para almas que ascendem do reino animal e elemental para o reino hominal. Depois temos os mundos de provas e expiações. O mal é majoritário sobre o bem. É o mundo em que as almas errantes podem expiar os seus erros do passado, normalmente por pedido da própria alma errante, tá? Não é uma punição divina, e assim expiar os seus erros do passado, pelo trabalho ou pela dor. Conforme Chico Xavier fala, é sempre desidratando, né? O trabalho, o suor e a dor, lágrima. Depois vem o mundo de regeneração. São mundos em que as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, a egrégora acrescenta a esse ensinamento kardecista que na situação de mundo de regeneração, as almas ainda têm, na sua contabilidade kármica, débitos a expiar. Tá? São erros do passado que tem que ser corrigido. Então, quando passa para o mundo de regeneração, as almas ainda têm esse karma para expiar, tá? Porém, o mundo de regeneração é um mundo que propicia muita oportunidade evolutiva pelo trabalho. E não só pelo trabalho, mas também pela dor. Enquanto no mundo de expiação, a dor e trabalho como oportunidade de quitar os débitos, no mundo de regeneração, as oportunidades de trabalho para expiar o passado errante é maior do que as oportunidades de dores, né? E ainda assim, as dores não são provocadas, na maioria das vezes, pelo próximo, certo? É um acidente, uma doença, a infortunística que traz, seguindo a lei de causa e efeito universal, que a gente vai estudar, que traz a esses seres que estão no mundo de regeneração as oportunidades de expiar o seu passado errante, principalmente pelo trabalho, mas também pela dor, certo? A Terra vai entrar, não tem volta, ela vai entrar na qualidade de mundo de regeneração, no máximo nos próximos 2 séculos, tá? Segundo a egrégora. Já nos mundos felizes, na categoria de mundos felizes, as almas passam a não precisar mais de reencarnar. Elas não precisam mais de existir no mundo físico, né? Elas perdem os corpos físicos. São mundos em que o bem predomina, tá? E depois disso temos os mundos celestes que está acima dos mundos felizes, né? Em que
as almas, os espíritos chegam perto desse nível de perfeição que a gente está estudando aqui, né? A gente sabe que depois tem outros níveis maiores, né? Já que Deus é inatingível. Então é importante entender, com relação à classificação dos mundos, que quando um mundo ele ascensiona de uma categoria para outra, por exemplo, ele vai de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E os espíritos, ou por exemplo, um espírito que vive nesse mundo de provas e expiação, não acompanha essa evolução, ele é retirado, ele é exilado deste mundo para outro mundo de provas e expiações, porque ele não acompanhou a evolução do mundo. É bom a gente entender isso para a gente entender como que ocorreu os conflitos que nos levaram ao exílio para cá, né? Então, logo após a reorganização planetária, né, com uma parte da humanidade foi colocada em Ágata, outra parte em Jaspe, e a outra parte da humanidade reencarnante foi exilada do sistema planetário. Tá? Nós estamos falando da época do exílio, estamos falando de logo depois da reorganização planetária, e tanto Ágata como Jaspe iniciaram essa trajetória pós-reorganização planetária na qualidade de mundos de provas e expiação, sendo que Ágata era um pouco mais evoluído do que Jaspe, né? O planeta Jaspe. E assim foi correndo o tempo, né? A percepção de tempo deles é diferente da nossa, né? Mas só para explicar, o tempo foi passando e a animosidade do passado, de antes da reorganização planetária, ela foi muito amenizada com essa nova configuração, mas ela não foi abolida. Então ainda tinha uma animosidade de Jaspe contra Ágata, principalmente, porque Jaspe abriga uma humanidade menos evoluída, e um pouco também de Ágata, de Ágata contra Jaspe, tá? Em desfavor de Jaspe. E essa animosidade sempre existiu, sempre correu nos sistemas de comunicação e no nível vibracional, né, das emoções, e os logos planetários e solares sempre ficaram de olhos abertos, né, e sempre avisaram as humanidades desses dois planetas sobre o risco de outro conflito planetário. Passou o tempo, Ágata ascensionou a planeta de regeneração, a gente já falou aqui, né, o que é. Uma vez que Ágata se transformou em planeta de regeneração, esse planeta começou a desenvolver e a receber de Granito, que é o planeta laboratório, o planeta universidade, né, de desenvolvimento de tecnologias em todas as dimensões desse sistema planetário. Ágata começou a receber as tecnologias de subsistência, que a gente já falou em vídeos anteriores, que basicamente é a tecnologia que propicia à humanidade deste planeta acesso à locomoção gratuita e super rápida, comunicação também, vestuário, alimentação, medicina, né? Tudo por comando mental de máquinas que operam com eletricidade, igual a gente conhece, né? E manipulação das energias dos campos vibrados do planeta, que o planeta está autorizado a utilizar, né? Então ele começou a receber isso tudo, tá? E à medida que qualquer planeta de regeneração com a Terra será assim também, né? Daqui a alguns milênios, né? Quando ela for de regeneração, os logos planetários começam a ensinar à humanidade o próprio controle orbital, magnético e climático do planeta, certo?
os logos planetários, eles começam a ensinar a própria humanidade encarnada a entender como se faz o controle climático, orbital, magnético, né, desse próprio planeta, para eles serem independentes, inclusive nesse aspecto. Tá? E com Ágata isso foi ocorrendo. Tá? Chegou uma hora que Ágata estava num nível de regeneração avançado e eles começaram a receber de Granito um curso para que a própria humanidade de Ágata pudesse fazer o controle orbital, climático, magnético do próprio planeta, né? Porque até então quem fazia isso era a humanidade de Ônix, que são espíritos evoluídos que não precisam encarnar, né? Então Ônix e Granito começou a ensinar os agatianos a fazer o próprio controle orbital, magnético e climático, né, com o tempo. Então vamos agora a Jaspe, o outro planeta. Da mesma forma que Ágata, Jaspe, depois da reorganização planetária, começou a sua trajetória como planeta de provas e expiação. Tá? Ágata ascensionou para planeta de regeneração e Jaspe continuou ainda um período no estágio de provas e expiação. Chegou um momento evolutivo, tanto do planeta quanto da humanidade de Jaspe, em que Jaspe ascendeu também a situação de planeta de regeneração. Tá? Já vou adiantando, o exílio, o conflito que gerou o exílio, ocorreu logo depois que Jaspe ascendeu a planeta de regeneração, logo depois, tá? Mas antes disso, né, no final da fase de provas e expiação de Jaspe, a tensão aumentou muito, a tensão planetária aumentou muito, né? O alerta vermelho se acendeu muito mais forte no conclave de logos planetários e estelares, né, que dão sustentação e monitoram esse planeta. Por quê? Quase sempre, quando o planeta ascende de um nível para outro, seja de primitivo para provas e expiações, seja de provas e expiações para regeneração e assim por diante, ocorre no planeta uma reorganização continental. Então, Jaspe teve que passar por uma reorganização continental para ascender de mundos de provas e expiações para mundo de regeneração. Tá? Então, os logos, que são os mentores desses planetas, começaram a alertar a população, falaram, olha, vai acontecer um cataclisma que vai reorganizar o planeta e a partir daí vocês serão povos em regeneração, né? Mas cuidado, porque pode haver conflitos, né? Então a gente conclama para todo mundo internalize a fraternidade para que essa transição seja o menos sofrido possível. E assim o povo de Jaspe conseguiu internalizar essa orientação dos mentores planetários, dos logos, e conseguiu passar por esses cataclismos de forma relativamente harmoniosa, sem grandes perdas humanas, com humanidades, nações acolhendo nações, com pessoas acolhendo pessoas, com o homem acolhendo o homem. Tá? Então as perdas não foram significativas. Tá? Isso foi muito elogiado no sistema planetário e até em outros, né? Que a humanidade de Jaspe conseguiu ascender de planeta de expiação para a regeneração sem grandes perdas, sem grandes transtornos. Isso foi uma grande vitória para a humanidade de Jaspe. Tá? E à medida que Jaspe ascendeu à regeneração,
teve a nova configuração continental do planeta, providenciada, de novo repetindo, por atividade solar, tá? À medida que Jaspe ascendeu ao nível de planeta de regeneração, ele também começou a receber as tecnologias de subsistência, né? Comunicação instantânea e inesgotável, locomoção por veículos mentalmente controlados, medicina avançadíssima, enfim, toda essa tecnologia de subsistência controlada pela tríade máquina, planeta e mente, tá? E mente. Comecei a receber e, como Ágata já estava mais evoluído, Ágata é que treinava, ensinava os jaspeanos, que são a humanidade que vive em Jaspe, essas tecnologias. Então, Granito passava algumas coisas e Granito delegou a Ágata a função de ensinar algumas coisas aos jaspianos nesse sentido, certo? Só que esse conflito que a gente narrou, ele nunca cessou, ele sempre foi diminuindo, e essa animosidade entre esses dois planetas, Jaspe e Ágata, ela nunca acabou. Normalmente, como é na Terra, essa animosidade ela é promovida por uma minoria belicosa, tá? Uma minoria que não internalizou a fraternidade, a não violência, tá? Mas fatalmente essa minoria é que governa, que é a minoria que tem mais iniciativa de ser líder, né? Infelizmente, né? E enfim, ainda continuava essa animosidade vibracional e nos meios de comunicação, né? de Jaspe contra Ágata, principalmente, e um pouco também de Ágata contra Jaspe, tá? Então, Jaspe se sentia, alguns jaspianos, né? A humanidade de Jaspe se sentia preterida pelos logos, né? Porque os mentores planetários passaram muito mais tecnologia de subsistência para Ágata do que para Jaspe. Passou-se muito mais tecnologia de subsistência para os agateanos do que para os jaspeanos, né? Então eles se sentiam preteridos, afinal eles já eram um planeta de regeneração, né? E também eles se sentiam ofendidos por terem que ser treinados pelos agatianos. Eles se sentiam desconfortáveis, né? Afinal, eles tinham uma rixa desde a época da reorganização planetária há bilhões de anos, né? Da mesma forma, Ágata respondia com ar de soberba que tinha acesso tecnológico primeiro por causa do seu virtuoso avanço moral e intelectual, né? Evidenciando delicada e cinicamente o atraso evolutivo de Jaspe, né? Então, eles ficavam, olha, vocês são menos evoluídos, vocês são atrasados, é por isso que vocês não receberam a tecnologia de subsistência ainda como a gente recebeu, por isso vocês estão recebendo aos poucos. Ou seja, eles ficavam delicadamente, né, cinicamente humilhando os jaspianos. E esse conflito, tá? Esse conflito era o que existia na época do exílio, nos meios de comunicações, né, e nos meios magnéticos e vibracionais, porque a gente sabe, e a gente já sabe, e no livro evidencia isso, que tudo que a gente sente, pensa, individual, coletivamente, afeta o vibracional, tá, e o energético do nosso meio, do nosso planeta, do nosso sistema solar. E como tudo é energia, você já viu, né? A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente no livro. Então, nesse contexto, uma minoria mais violenta e belicosa de Jaspe nutria essa animosidade pelo povo de Ágata, e eles se achavam já com maturidade suficiente para receber todo o conhecimento e a tecnologia que Ágata
tinha recebido já, tá? Já tinha recebido. E ficou nesse conflito. E o que aconteceu? Essa minoria é uma minoria de insurgentes, é uma minoria que é belicosa, né, que é violenta. Eles, no trabalho de investigação, porque conforme a gente já falou, os meios de comunicações ficaram muito amplos, parecido com a internet que a gente tem hoje, só que hoje a gente aciona as informações pela máquina, né? Por toques, botões, né? E na época eles já acionavam mentalmente, tá? E recebiam de forma mnemônica, que a gente vai falar das mnemotecas, tá? Então, começaram a criar um grupo insurgente, tá? Começaram a fazer espionagem nos meios de comunicação, tá? E descobriram que Granito tinha feito um curso para ensinar os agatianos a fazer o domínio orbital, climático e magnético do próprio planeta. Então esse grupo de insurgentes de JASP, uma minoria jaspiana, nesse trabalho de espionagem, roubou o curso que Granito elaborou para ensinar Ágata a fazer o próprio controle orbital, planetário, magnético e climático, né? E esse grupo, então, como ele se achava preterido, né? Eles achavam que os mentores planetários puxavam o saco de Ágata, eles resolveram fazer uma intervenção. Eles resolveram pegar esse curso, aprender a fazer a intervenção planetária, magnética e climática principalmente, certo? E fazer por conta própria, de forma clandestina, tá? Sem que ninguém soubesse. E assim resolver os problemas climáticos de JASP e tomar o controle do próprio planeta. Dessa forma, eles provariam para os mentores planetários, para os logos, que eram capazes de ser independentes, tanto de Granito quanto de Ágata, certo? E foi aí que os conflitos começaram, com grande risco de aniquilação planetária. Contudo, o que os jaspianos, o grupo insurgente jaspiano não sabia é que esse curso que Granito fez para ensinar Ágata a fazer o controle planetário, ele era só o começo desse processo de ensinamento, de treinamento, né? Esse curso duraria 10 anos, só o curso, tá? E depois exigiria um treinamento de outras décadas, inclusive com mutação genética dos agatianos, para que eles pudessem, depois de algumas gerações, fazer o controle do próprio planeta. Só que os jaspianos não sabiam disso. Eles achavam que bastaria eles fazerem o curso, né, ministrarem para o seu próprio grupo o curso, que eles já estariam aptos a fazer o controle do próprio planeta, né, de JASP, né? E assim eles fizeram. Eles pegaram esse curso, tá? Eliminaram metade dele, que eles acharam desnecessário, principalmente a parte que falava da importância da reforma íntima, das questões morais, né? Porque adquirir o poder de controle planetário, se não for feito por pessoas que têm internalizado a fraternidade de forma forte, né? Que têm internalizado o princípio da não violência, né? E que tem um avanço moral, pelo menos relativo, isso é muito perigoso. Mas o grupo insurgente clandestino de JASP ignorou essa parte, ficou só com a parte teórica da questão magnética e mental,
que no livro chama mentomagnética, tá? E começou a pegar esse curso e ministrar para o resto do grupo, né? Realmente, esse grupo insurgente, eles tinham pessoas, espíritos muito inteligentes, tá? Realmente muito inteligentes, com a moral não tão avançada, mas com inteligência intelectual bem avançada. Então eles dividiram as matérias, né, as disciplinas, né, vamos falar assim, para professores que estudavam, e depois juntou todo mundo e eles fizeram uma cópia malfadada, né, incompleta do curso, ministrou para todo mundo, para esse grupo de insurgentes, né? E a intenção deles era o seguinte: fazer duas intervenções planetárias. A primeira constituiria em umedecer o equador de Jaspe, porque Jaspe era árido no Equador, tá? Ele ainda deve ser, né? A gente já saiu de lá há milhares de anos, mas o tempo lá é relativo. Árido no Equador, no centro dele ali no Equador, tá? E úmido e próspero nos polos, tá? O livro conta, inclusive, como que é esse planeta Jaspe, por que ele era assim, vale a pena ler, tá? Então, a primeira providência, né, a primeira intervenção climática planetária que o grupo insurgente queria fazer é tornar o anel árido de Jaspe úmido e próspero, né, para plantio, para desenvolvimento, né? E assim eles iam chegar para os mentores planetários, para os logos, falar: ó, a gente tem condição, a gente corrigiu um problema planetário e social histórico do planeta. Isso prova que a gente tem condição de independência. Então a gente quer receber as tecnologias de controle planetário, tá? Que a gente já provou que a gente consegue. E se os mentores planetários não aceitassem as condições do grupo jaspiano clandestino, eles iam pôr em prática a segunda intervenção. Tá? O que seria a segunda intervenção? Eles iam tomar o controle planetário e orbital do planeta, né? Então, eles começaram a estudar e trabalhar tanto na teoria como fazerem exercícios práticos para essas duas intervenções. Relembrando, a primeira, acabar com o deserto em Jaspe, e a segunda, se os logos não atenderem às suas reivindicações, eles iam tomar o controle de Jaspe, tá? Tomar à força, né? A revelia dos logos planetários, dos mentores planetários, o controle orbital climático e magnético de Jaspe. Então, assim foi feito a tentativa, né? Eles criaram o curso, né? Fizeram os treinamentos. O livro relata com algum detalhe, né? Como que era, tá? Treinamento de controle orbital, ele é feito por mente, tá? Várias mentes e uníssono, com várias técnicas de mantra, de colocação de rodas de cristais, parecido com a roda de cura xamânica, tá? Parecido com as rodas da mandala, da geometria sagrada, tá? E aí esses mentalizadores criam no planeta metálico, no caso Cornalina, né? Planeta tutor de Jaspe, criam formas geométricas mentalmente nesse planeta, depois mentalmente transportam para o planeta que ele quer, que no caso é Jaspe, que eles querem fazer a intervenção, tá? Isso acaba influenciando a grade energética
e magnética deste planeta, trazendo as alterações climáticas, orbitais e magnéticas que eles desejam. Tá? Então, é assim que são feitos, inclusive é assim que é feito o controle orbital dos nossos planetas. Tá? São locos planetários que, através de controle magnético, eles fazem com que todo o nosso sistema solar seja harmônico, em órbita, em constituição química, físico-química, em todas as dimensões. Tá? Então, eles iam aprender de forma independente a fazer isso. Primeira intervenção, acabar com o deserto, acabar com o deserto de Jaspe, tá? E se os mentores planetários não aceitassem as reivindicações, eles iam tomar o controle de Jaspe, tá? E eles fizeram o curso, né, distribuíram para os professores, cada um ficou especialista numa área, depois juntou tudo, multiplicou conhecimento para todo mundo, em 7 anos. Mais 3 anos eles fizeram o treinamento mental de executar o controle climático, tá? E construíram as rodas de cristais que eram necessárias, as duas, para a primeira e para a segunda intervenção, tá? E aí, nesse treinamento mental, os logos planetários, né, os mentores planetários, identificaram, né, as vibrações desse treinamento mental. E aí eles chegaram, nessa época já existia a comunicação entre espíritos e encarnados por equipamentos. Chegaram a avisar, falou, gente, vocês estão fazendo é perigosíssimo, não façam isso, o curso não é só isso, o curso demanda uma prática de décadas, demanda também mutações genéticas para que daqui gerações as pessoas consigam começar a fazer o controle climático e orbital. Então, não faça isso, é perigosíssimo. Se coloquem no lugar de Ágata, eles já estão começando a desenvolver esse controle orbital e eles nunca pensaram em subjugar vocês, né? E falou, a gente está sabendo de tudo, parem com isso é perigosíssimo, né? Deu uma bronca, né, nesse grupo insurgente. Depois disso, esse grupo perdeu mais da metade dos membros. Na verdade, a princípio, todo mundo desistiu, tá? Falou que desistiu. Tá? Depois, menos da metade, uma minoria desse grupo, que já era minoria no planeta, começou a fazer encontros clandestinos para retomar as 2 intervenções, tá? Para retomar. Então eles fizeram os encontros em templos protegidos magneticamente para não serem identificados, né? Resolveram pôr em prática as 2 intervenções, tá? Os planos perversos de 2 intervenções, a primeira e a segunda. Então, eles também estabeleceram, como eles já tinham feito o treinamento antes, né, que as pessoas que iam fazer a mentalização, eles repassassem o treinamento em casa, cada um na sua casa, em horários diferentes, tá? E que com o acionamento do chefe do grupo, todos se reuniriam e faziam a intervenção. Isso para quê? Para não serem detectados, né? Porque se tiver uma data, a ansiedade, a vibração poderia fazer com que eles fossem identificados vibracionalmente novamente pelos logos planetários, né? E assim eles fizeram, né? Cada um fez o treinamento pessoal em sua casa, em horários diferentes, né? E ao sinal do chefe, todos se reuniram nas rodas de cristais e fizeram o que eles treinaram por mais de uma década, né, entre teoria e prática,
e criaram um icosaedro em cornalina mental, né? Criaram a umidificação do Equador, transportaram esse icosaedro mental para Jaspe, tá? E vibraram ele por 3 horas, eu acho que é isso, 3 horas. Só que essa vibração foi identificada pelos logos planetários, né? E aí o Logos acionou a polícia magnética de Jaspe, que num sinal, tá? Num sinal magnético, numa vibração, desmaiou todo mundo que estava participando desta intervenção, tá? Todos desmaiaram e foram presos, tá? Todos desmaiaram e foram levados às prisões do planeta Jaspe, tá? E aí foi o caos. Por quê? Porque aí conta aqui no livro com detalhes. Jaspe é um planeta que tem uma crosta quase toda sólida, com placas tectônicas parecidas com a da Terra, tá? Só que não tem aquelas grandes porções de oceano, tá? O solo é mais rochoso, tá? Mas a parte que aceita plantio, que a parte que não é rochosa é parecida com a da Terra, tá? Por isso que ela é de cor de jaspe, tá? Marrom. E a água, ela fica embaixo dessa crosta, tá? É um oceano embaixo. Enquanto a Terra, a crosta boia, né? Fica imersa no manto, né? Que é feito de magma, né? Entre outras coisas. Em Jaspe, a crosta fica boiando em água, tá? É um planeta magnífico, né? Então, é dessa forma que ocorre, né? Tem as marés. Quando a maré baixa nos polos, fica um vão entre o oceano e a crosta, com vida belíssima, né? Entra luz por algumas frestas, né? Então tem uma vida ali de corais, coisa magnífica, né? E quando a maré sobe, a água entra pelas divisões das placas tectônicas e por locais que tem conexão, furos, né, na crosta, e enche de oceanos, lagos e rios, né, e baixa, né? E é dessa forma que ocorre, né? Já o anel árido de Jaspe, ele tem uma espessura da crosta maior, né? Então sobe menos água para lá, né? A água é evaporada por atividade interna, né, que provoca as chuvas, não é tanto pela atividade solar, né? E isso é possível por quê? Porque ele tem um irmão magnético, metálico, que é cornalina, que estabiliza esse planeta, né? Porque ele acaba sendo meio frágil, né? Porque a crosta está boiando em água, né? Então é desse jeito que o planeta funciona, tá? E aí isso foi a tragédia, porque essa primeira intervenção trouxe um caos climático e geológico ao planeta, né? Porque alterou o fluxo das águas, tá? As águas desceram demais e por muito tempo, e extinguiu parte da fauna e da flora que ficava nesses paraísos ambientais entre a crosta e a água, né? Eles ficaram com medo da crosta quebrar, porque sem o apoio da água, a água tendo baixado demais, né? Fica sem sustentação. Entre as placas tectônicas surgiram grandes paredões, tá? E os causou terremotos. Depois a água voltou e subiu demais, né? A água subiu demais na volta da maré. A água subiu demais e causou inundações, tsunamis, mais terremotos, né?
e foi o caos. Só que depois que isso estabilizou, realmente o anel desértico de Jaspe começou a receber chuva, certo? Por meses e meses de chuva, uma chuva nutritiva, que fez com que o anel de Jaspe passasse a ser cultivado, tá? Passasse a ser cultivado. E Jaspe sempre teve essa questão de quem morava perto do anel árido, era na época de quando Jaspe era planeta de provas e expiações, a população que morava perto do deserto era uma população social e economicamente menos favorecida. Então, o que o grupo insurgente, que estava uma parte preso e uma parte, né, não estava presa, o que eles reivindicaram? Falou, olha, aconteceu um desastre climático, mas a gente resolveu o problema social e climático de Jaspe. Olha lá, o anel árido está produzindo, né? As pessoas pobres que moravam lá estão tendo subsistência melhor, né? Então, primeiro, a gente quer que vocês soltem a gente, e segundo, a gente provou que é capaz de ser independente de ágata e granito e receber a tecnologia e os conhecimentos de controle orbital. Então foi isso que eles reivindicaram, tipo um processo judicial, uma ação judicial mesmo. E aí esse pedido foi indeferido, tá? Esse pedido foi indeferido, tá? Pelos mentores planetários, pelos logos, e a parte do grupo insurgente que não estava presa começou a colocar a segunda intervenção em prática, tá? Então, eles já tinham preparado, né, a roda de cristais, outro grupo de mentores já tinha sido treinado, conforme a gente já falou, e eles, ao sinal do chefe, porque eles não podiam se reunir e nem marcar o horário, para não causar vibração e ser identificado, né? E o grande chefe deles deu o sinal e eles começaram eles se reuniram para fazer a segunda intervenção, né? Começaram a mentalizar as figuras geométricas no planeta vizinho, né? E aí foi quando eles começaram a dar início a essa segunda intervenção. Veio, conforme profetizado, a intervenção dos astros. O que foi a intervenção dos astros? Uma tempestade solar. Uma tempestade solar que colocou todo o planeta na idade da pedra, porque queimou toda a estrutura elétrica do planeta. E como a tecnologia de subsistência dependia de energia elétrica, né, conforme a gente já falou, toda a tecnologia de subsistência foi aniquilada e eles voltaram a cozinhar com fogo, iluminar com fogo, né, transporte puxado por animais, né, e voltaram para a vida rural, né, infelizmente, certo? Conforme foi profetizado. Aí, o que aconteceu? Na verdade, gente, essas questões todas a gente vai ver, todas essas questões, por exemplo, a reorganização planetária há bilhões de anos atrás, foi uma providência por atividade solar, né? Agora, novamente, o Sol tomou providências para cessar o conflito, né? Cessar a destruição planetária, né? O caos, né? Então, o que aconteceu? O restante do grupo foi preso também, tá? E decidiram exilar esse grupo insurgente para outro planeta. Bom, pessoal, então, eu acho que é isso, tá? Salve todo e até o próximo vídeo.